todos os efeitos daquela dia. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. Nós vamos ler, estou na NAA, viu? NAA. Do verso 5 ao 8. José e a providência. Eu fiquei tentado a colocar o título desse sermão, Cinderela, José e a providência, mas ia ficar muito confuso para vocês, né? Aí depois vocês vão ver por quê. Então, José e a providência. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos agora ao Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Aquieta a nossa alma, tira toda a distração, Senhor, da nossa mente, que estejamos atentos e cativos à Tua palavra, ó Deus, e ela possa produzir frutos em nós para a Tua glória. Me usa como instrumento em Tuas mãos, Santo Pai, apesar de quem eu sou, mas que o Teu Santo Espírito possa conduzir todas as palavras, Senhor, nos nutrindo, Senhor, para a Tua glória. Se nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A obra preservadora de Deus, ela necessita ser diferenciada da sua obra da criação, ainda que sejam inseparáveis. A preservação de Deus é uma obra grandiosa. Ela não é menor do que a sua obra da criação. Quando Deus completou a sua obra da criação, está em Gênesis 2:2, a palavra de Deus diz que Ele descansou no 7º dia. E parece para a gente que quando a palavra diz descansou, Deus então, desde então, está só deitado numa rede, está só olhando as coisas acontecerem. Mas isso não é verdade. Embora Deus tenha descansado de criar coisas a partir do nada, e foi isso que Ele fez na criação, o nosso Deus continua trabalhando. O nosso Deus continua trabalhando na preservação de todas as coisas, e a preservação de Deus é tão gloriosa, é tão importante quanto a sua criação. O nosso Deus continua trabalhando no cuidado da sua criação. Lá em Isaías 40:28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadriar o seu entendimento. Deus, meus queridos, não é um relojoeiro cego, como alguns acusam aí, que deu corda no universo e deixou tudo para lá. Assim dizem os deístas, aqueles que acreditam que existe um Deus que criou todas as coisas, mas que esse Deus não se relaciona com a sua criatura. É um Deus que criou o mundo, mas é um Deus que não atua no mundo. É um Deus que estabeleceu todas as leis fixas do universo, e então deixa o universo seguir o curso natural de acordo com as leis que Ele criou sem nenhuma interferência. Por um lado, temos esses chamados de deístas. Por um outro, nós temos aqueles que nem em Deus acreditam. Esses acreditam na sorte, acreditam no acaso, acreditam no destino. Pasmem, tem até crente que acredita no horóscopo. Mas eu acho que aqui não tem ninguém que vê o horóscopo, né? Creio eu. A verdade é que o nosso Deus não só criou todas as coisas. O nosso Deus, Ele sustenta todas elas. Não é o acaso que vai nos proteger, como diz o poeta, enquanto andarmos distraídos. Não, é o nosso Deus que cuida de todas as suas criaturas. E lemos hoje no Salmo 145, quando o salmista diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo ser vivente. Deus é um Deus que cuida.
que sustenta na sua soberania toda a sua criação. A preservação de Deus é um aspecto da sua providência. Nós temos na providência de Deus alguns aspectos. Na sua providência, Ele preserva o mundo, Ele cuida, Ele sustenta todas as suas criaturas. Um outro aspecto da sua providência é a concorrência, que nós vamos ver. Mas antes, a nossa confissão de fé, no capítulo 5, ela diz assim, sobre o que é providência. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, todas as coisas criadas existem pelo poder de Deus e debaixo do seu governo. Não há casualidade, não há sorte, não há destino. A Escritura não fala sobre isso. O que há é um Deus cuidando, dirigindo, sustentando, governando todas as coisas. É Deus que faz com que todas as coisas operem segundo o conselho da sua vontade. E a Escritura fala muito sobre isso quando ela diz que o nosso Deus é um Deus que reina, é um Deus que governa todas as coisas. Um outro aspecto da providência, além da sua preservação, é a concorrência. Normalmente a gente não ouve muito falar sobre isso, e tem um nome estranho chamado concursos, né? Mas concorrência seria a tradução. O que é então a concorrência em relação à providência? Para resumir, é que Deus age em todas as coisas. Concorrência é uma ideia que tenta explicar como Deus e os seres humanos podem agir ao mesmo tempo, sem que Deus force as pessoas a fazerem as coisas. Esse é um grande mistério. Concursos ou concorrência significa que Deus está sempre trabalhando em todas as coisas ao mesmo tempo, de modo que todas as coisas funcionam de acordo com o plano perfeito dele, mesmo quando somos nós que estamos agindo, somos nós que estamos tomando as decisões. Então, isso é concorrência, de alguma forma, os meus atos, as minhas atitudes, elas concorrem para o plano glorioso de Deus. As minhas atitudes cooperam de alguma forma para que o plano de Deus seja satisfeito, seja realizado. E Deus não move o meu coração para isso. É um grande mistério. Não é que eu tenho responsabilidade de 50% e Deus 50% de agir nas coisas. Não. Não. A vontade de Deus é superior à minha. Eu sei que é difícil da gente entender, mas não podemos dizer que não é um ensino bíblico. Por exemplo, vamos ver aí rapidinho alguns exemplos de concorrência ou concurso nas Escrituras. Existem vários, tá? Mas eu trouxe dois rapidamente aqui. Lucas 22, 22. Diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Deus decretou a traição de Judas. Mas veja só, Deus decretou que o filho seria traído, mas ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que esse pelo qual vai acontecer esse decreto de Deus, não é inocente. Ai daquele que fizer isso. Ele não é inocente, ele toma a decisão de acordo com a vontade do seu coração. Lá em Atos 2, no discurso de Pedro, ele vai dizer assim, Atos 2, 22, 23... sendo entregue, ou seja, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mas quando ele olha para aqueles que condenaram Cristo, ele diz: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, os homens foram responsáveis. Mas ainda assim, a responsabilidade do homem, ela concorreu para o decreto divino. Jesus foi entregue por Deus, porque Jesus tinha determinado que isso aconteceria, mas, no entanto, o verdadeiro culpado pela morte de Cristo foram os homens, que o julgaram injustamente.
Então, isso é concorrência. É de como as nossas ações concorrem para os planos gloriosos do nosso Deus. E aí tem dois aspectos da concorrência. Os atos bons, e aí para a gente é mais fácil lidar com isso, porque Paulo vai dizer que não há nenhum bem em nós, não há bem em mim, e todo o bem que eu faço provém de Deus. Ou seja, quando nós estamos agindo, produzindo bondade no mundo, é Deus agindo por meio de nós, isso é fácil de entender. O próprio Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, quando ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, foi eu quem realizei a obra, a boa obra, mas na verdade foi Deus através de mim. As ações boas que eu faço só são possíveis por causa de Deus. Ainda que o ímpio não dê a glória a Deus, nós sabemos que nós só podemos fazer coisas boas porque Deus opera em nós. Mas e quando as coisas não são boas assim? E quando são atos maus? E quando as pessoas fazem atos maus? Porque é fácil entender que Deus é a fonte de todo o bem. Mas e com relação às coisas ruins que acontecem? E quando as pessoas fazem mal? É difícil a gente conciliar, meus queridos, a soberania de Deus e os atos maus das pessoas. E nós não podemos desconsiderar essa dificuldade. Mas nós também não podemos considerar esta verdade. Como é que os atos maus dos homens se relacionam com os decretos de Deus? Em sua vontade decretiva, ou seja, tudo aquilo que Deus decretou na eternidade, Deus determinou tudo que haveria de acontecer, inclusive os atos maus dos homens. Porém, contudo, entretanto, isso não faz de Deus o autor do mal. Entenda. Deus decretou todas as coisas, Deus sabe tudo o que vai acontecer, não somente sabe, mas Ele decretou. Mas isso não torna Deus responsável pela maldade do homem, pelas ações maléficas do homem. Embora certas coisas ruins estejam decretadas, os homens fazem livremente. Os homens fazem por causa do seu coração que é mau, por causa do desejo pecaminoso do seu coração. Ele faz porque ele deseja fazer o mal. Não foi Deus que colocou o mal no coração do homem para que ele fizesse o mal. Mas nós não podemos deixar de lado de que tudo que acontece nesse mundo não foge ao controle do nosso Senhor. Tudo, absolutamente tudo, até o mal que o homem faz. Então, quando a gente fala de concorrência, a ideia é nos fazer entender como é que Deus age no mundo por meio das ações dos homens, mas ou boas. O fato é que Deus age no homem, de alguma forma, levando-o a fazer aquilo que ele quer, mas sem ele ser culpado pelo mal que o homem faz. Então, todo ato pecaminoso, meu querido, é culpa do homem, e não de Deus. Embora Deus vá usar esse ato pecaminoso para cumprir os seus propósitos. Dito isso, chegamos na história de Cinderela. Sei que quase todo mundo aqui conhece a história de Cinderela, né? A menina dos sapatinhos de cristal. Essa história, esse conto, ele tem várias origens, mas a mais famosa é a origem, é a contada em 1697 pelo francês Charles Perrault. E essa história que ele cria, esse conto, já foi baseado em outros contos, talvez um conto mais antigo, inclusive chamado de A Gata Borralheira, de 1860. Em 1950, a Disney faz um desenho, um filme, e eu vou resumir basicamente a história de Cinderela. Quem nunca leu vai ter spoiler, e problema seu, porque o negócio tem 200 anos, você não conhece ainda, é demais, né? Então, Cinderela é uma mulher, é uma menina, uma garota, filha de um homem rico, mas esse homem morre, e antes dele morrer, ele se casa com uma madrasta, que tem 2 filhas. Depois que ele morre, essa madrasta com as suas 2 filhas passam a tratar Cinderela como, de fato, uma gata borralheira. É daí que vem essa expressão, essa ideia, né? Como uma empregada delas. Tratando ela com injustiça, humilhando, pedindo para ela fazer coisas assim, para ela dar conta de toda a casa, uma casa grande, né? E um certo dia chega a mensagem do rei, que queria dar um grande baile, e nesse baile ele ia escolher uma mulher para se casar com um príncipe. E
todas as mulheres da cidade, do reino, estavam convidadas a estar no baile. A Cinderela, então, fica extremamente animada. Mas a madrasta dela diz, você até vai, se você conseguir fazer todas as tarefas que eu te mandar, e ainda você ter um vestido. E aí ela começa a construir um vestido, mas a madrasta fica sempre pedindo para ela fazer tarefas para ela não terminar de fazer o vestido. Mas aí os ratos e os passarinhos se reúnem, terminam o vestido dela. E quando ela se veste, a madrasta com as filhas estão saindo para o baile, ela vai descendo as escadas, elas veem o vestido e rasgam o vestido. Cinderela vai triste, sai correndo, né? E aí acontece um milagre. Uma fada aparece. E essa fada, então, transforma a abóbora em carruagem, os ratos em cavalos, e o cachorro numa pessoa, e faz um sapatinho de cristal para Cinderela, um lindo vestido. Mas ela diz uma coisa, meia-noite vai acabar o encanto. Meia-noite, Cinderela, você tem que vir para casa, porque vai acabar o encanto. E ela chega no baile, o príncipe se apaixona por ela, mas ela tem que ir embora, afinal de contas, meia-noite acabava o encanto. E ela sai correndo, perto da meia-noite, mas deixa cair um sapatinho de cristal. Quando chega em casa, no outro dia, o príncipe, então, apaixonado por ela, tenta encontrar quem caberia o pezinho naquele sapato. E aí, meus queridos, depois de muita peleja, encontra-se Cinderela, o sapato cabe no pé dela, ela se casa com o príncipe, e a história contada termina assim: então eles se casaram e foram felizes para sempre. Então, no fim, a gente percebe, né, que todas aquelas maldades, aquelas tramas, aquelas injustiças causadas pelas as irmãs postiças e sua madrasta, de alguma forma cooperaram para esse final feliz. Porque se tudo aquilo não tivesse acontecido, a Cinderela não teria sido encontrada daquela forma, a fada madrinha não teria encontrado ela, e tudo cooperou para o fim, ela se casar e ser feliz para sempre. Claro que depois de feliz para sempre, a gente não foi visitar ela com o príncipe, porque certamente ela não foi feliz para sempre, né? Por isso que as histórias terminam felizes para sempre. Então, a verdade é que a história de José, de alguma forma, se assemelha com a Cinderela. José, ele tem um sonho. Cinderela tinha um sonho. No caso de José, tem um sonho dado por Deus. Esse sonho está aí revelado em Gênesis 37, que diz assim, no verso 5: José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Os irmãos que odeiam José, Cinderela, as irmãs que a odeiam. Ele lhe disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E ele teve um outro sonho e contou depois, que tinha a mesma ideia, de que José um dia seria colocado num lugar de honra, de que seus irmãos e o seu próprio pai estariam debaixo da sua autoridade. Claro que a Bíblia diz que o José já era um filho mais querido do pai, e isso certamente, como a própria Bíblia atesta, vai causar mais inveja, vai causar mais ódio destes irmãos dele. E aí, meus queridos, quando José vai ao campo encontrar os seus irmãos, o que acontece é que, quando ele chega lá, esses irmãos de José colocam ele num poço. A princípio eles pensam em matá-lo. Vamos matá-lo. E aí um dos irmãos diz: não vamos matá-lo não, vamos jogar ele no poço ali. O Rubem diz: vamos jogá-lo no poço e a gente vê o que é que faz. E o que eles fazem é vender José como escravo. Os midianitas estão passando, eles vendem então José como escravo. E aí eu fiquei pensando, o que poderia se passar na cabeça daquele jovem? Indo amarrado, levado para o Egito, aquele jovem que havia sonhado 2 vezes, que teria uma posição de honra, que Deus o honraria, que Deus o colocaria numa posição de destaque. O que você pensaria nesta hora, meus queridos, ali humilhado, sendo levado para ser escravo numa terra estrangeira? O que você pensaria? Será que você blasfemaria contra Deus?
Será que você pensaria assim, mas Deus quer dizer que esse era o lugar de honra que o Senhor ia me dar? Mas a Bíblia diz, ao longo da história, da narrativa da vida de José, em nenhum momento José blasfemou contra Deus. O venderam como escravo, depois ele é vendido para Potifar, que era o chefe da guarda do rei, do faraó, do Egito. E a Bíblia diz que tudo aquilo que José fazia, Deus o abençoava. Potifar o coloca como uma espécie de gerente das coisas dele. Mas no meio do caminho tinha uma mulher. E a mulher de Potifar começa a olhar atravessado para José, começa a chegar junto, José se esquivando. E um dia ela consegue arrancar as roupas de José, criar um testemunho falso contra ele, dizendo que na verdade ele queria atacá-la. Ela diz isso para o seu marido, e o que é que seu marido faz? Coloca José na prisão. José continuou sendo fiel a Deus. José continuou inclusive sendo fiel ao seu patrão. E o que é que José ganhou, meus queridos? Gênesis 39, 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Imagine agora José pensando, meu Deus do céu, agora que o negócio estava começando a ficar mais ou menos bom, eu estava aí numa posição de destaque, e aí o que é que acontece? Mais uma vez as coisas desandam, e agora eu estou preso, e preso injustamente. Nem sempre, meus queridos, a nossa obediência a Deus é certeza do livramento de injustiça. Veja a vida de José. Mas o que importa não é se somos injustiçados ou não. O que importa é, somos fiéis a Deus? Somos fiéis ao Deus que nos prometeu? Porque José era um homem, um jovem cheio de hormônios, cheio de desejos. Ele poderia ceder à mulher de Potifar, mas para José, meus queridos, o mais importante era ser fiel a Deus, e não fiel aos seus sentimentos, e não fiel ao seu pecado. Esse jovem que poderia ter cedido à tentação, ele é um exemplo de fidelidade a Deus e confiança em Deus. Mas isso não eliminou dele a possibilidade de ser injustiçado. E o que ele teve em troca foi a prisão. Na prisão, ele conhece o copeiro, ele conhece o padeiro, o chefe. Esses dois têm um sonho cada um. E eles vão contar o sonho na cela. E Daniel e José, escutando aquele sonho, deve ter pensado, mas rapaz, meu Deus do céu, sonho? Não acredito nisso não. Porque eu já tive 2 sonhos também e nada lhes aconteceu. Não, José não agiu assim. José decifrou os sonhos. Um deles morre, como José disse que iria acontecer, e o outro é liberto da prisão. José confiava em Deus. José, em nenhum momento, mesmo ao ouvir esse sonho, mesmo sendo preso injustamente, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, porque ele acreditava num Deus que não mente. Ele sabia que o nosso Deus é um Deus que nós podemos esperar nele, podemos confiar nele, é um Deus que não falha. Eu pergunto, meu querido, você confia em Deus? Você consegue descansar em suas promessas quando aparentemente a sua vida está indo por um caminho que você não aguardava? Porque confiar em Deus quando tudo vai bem, ó, é facílimo, facílimo. Mas você consegue continuar confiando em Deus, sendo fiel a Deus quando a sua vida não está indo de acordo com o que você pensava ou planejava? Esse é o nosso grande desafio. Isaías 64:4 vai dizer, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por ele espera. José esperava. Depois de 2 anos dele preso, Faraó tem outro sonho, tem um sonho. Sonho de vacas magras, sonho de vacas gordas. E ninguém consegue decifrar esse sonho. E aquele homem que havia dividido a cela com José, lembra dele. Ah, mas tinha um cara que desvendou meu sonho e deu certo. Vão lá pregar José. O que é que José faz? Desvenda os sonhos. Diz que haverá 7 anos de seca, 7 anos de bonança, que o rei Faraó deveria se preparar para isso. E o que o Faraó faz? Coloca José como príncipe, como governador de todas as coisas do seu reino.
Nem todos os cristãos, meus queridos, têm reservado por Deus um lugar de honra na sociedade. Nem todos nós ocuparemos lugares assim de honra, como José ocupou. Existe um falso evangelho por aí, e agora mais ainda, juntando com essas ideias coaches da vida, de que nós podemos ter os melhores cargos, nós devemos ocupar os lugares de destaque, porque na verdade somos filhos do rei. Isso não é verdade, meus queridos, isso não é verdade. E o fato de você não estar ocupando um lugar de honra na sociedade, não significa dizer que Deus não está te abençoando, que Deus está te guardando. Mas Deus levanta sim, no meio da sociedade, às vezes, homens como José, homens como Daniel, que ocupam cargos políticos, cargos de destaque, cargos no governo para abençoar a cidade, para abençoar o governo. É possível sim. Quando toda essa região estava passando pelo tempo da fome, o que é que acontece? Lá vem a família de José, lá vem eles para o Egito, atrás de comida. E para resumir a história, José recebe os seus irmãos, e num momento, José então, no capítulo que lemos, 45, versos 5 ao 8, ele se revela para os irmãos, e diz assim: agora, pois não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Olha a consciência de José, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, meus irmãos, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aqui aprendemos algumas coisas. Se Deus te colocar num lugar de honra, se Deus te colocar numa posição de destaque na sociedade, lembre de uma coisa que você vai ouvir agora. O propósito de Deus vai além de você mesmo. O objetivo não é simplesmente satisfazer um desejo pessoal seu. Se Deus te colocar num lugar de posição, de liderança, num lugar de honra, é para que você seja canal de bênção para as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Não para você governar com autoritarismo, não para você governar com orgulho, não para você tratar as pessoas como se fosse inferior a você, não. É para que você seja bênção na empresa, na cidade, onde quer que você esteja. Há uma grande responsabilidade sobre você. José não só acreditava na providência de Deus, José confiava nesse Deus que é providente. E aí eu pergunto, meus queridos, você confia nesse Deus que é providente? Mesmo quando a sua vida está meio que saindo do prumo, mesmo que você esteja passando por situações injustas, mesmo que você esteja passando por problemas de saúde, problemas no casamento, problema com seus filhos, problema no trabalho, você mesmo assim consegue continuar acreditando que todas as coisas cooperam para o seu bem? Você consegue descansar no Deus que está no controle de todas as coisas? Mesmo quando Ele pode se utilizar de meios que podem te ferir, de meios que podem te causar mal, mesmo Ele não sendo o autor do mal, ainda assim você continua descansando, confiando no Deus que é providente, no Deus que é sustentador, no Deus que é governador, no Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. William Cowper, um grande musicista, na verdade ele compôs muitas músicas. Ele dizia que por trás de cada providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Deus pode permitir o sofrimento na minha e na sua vida, inclusive por causa de ações maléficas das pessoas, porque alguém simplesmente fez o mal a mim e a você porque desejava fazer o mal. Mas não me esqueça que ainda assim Deus está governando todas as coisas. E José
é muito claro aqui o que José entende sobre isso. José diz, Deus estará agindo, embora ele não possa ser responsabilizado pela maldade que vocês fizeram comigo, eu sei que eu estou aqui por causa dele. Foi ele que me trouxe até aqui, não é só para que eu seja alguém de destaque. Ele me trouxe até aqui para preservar o meu povo, para preservar a vida. É claro que os irmãos de José, a mulher de Potifar, agiram com dolo, agiram com maldade, agiram por vontade própria, pela maldade do seu coração, agiram por causa de suas naturezas humanas e pecadoras. E cada um de nós, quando fazemos o mal, fazemos porque somos maus, não fazemos porque Deus nos manda, e por isso nós somos culpados do nosso mal. Mas os irmãos de José, a mulher de Potifar, não sabiam de forma alguma que as suas ações más, embora pudessem fazer o mal e fizeram o mal para José, também contribuíram, meus queridos, concorreram para que os planos de Deus fossem realizados em sua vida. É a concorrência, entende? Eles agiram por livre e espontânea vontade do seu coração. Lá em Gênesis 50, verso 19, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Porque aqui o pai deles havia morrido e os irmãos estavam com medo de José agora se vingar deles. Acaso eu estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, vocês fizeram mal contra mim, e doeu. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O fato de Deus realizar os seus propósitos através da maldade minha, a maldade dos homens, isso não elimina a consequência ou as consequências dos meus pecados. Deus vai sim utilizar-se sim da maldade dos homens para cumprir os seus propósitos, mas isso não elimina os resultados daqueles que fizerem o mal. Mas veja só, meus queridos, se José não tivesse sido vendido como escravo, se José não tivesse sido acusado injustamente por aquela mulher, se ele não tivesse naquela prisão, naquele dia específico, não só a sua família, mas todo um povo, não só a família dele, mas todo um povo teria morrido de fome. Se aquilo não tivesse acontecido, a sua família não teria vindo até o Egito, não teria vindo morar no Egito, não teria crescido no Egito, não teria multiplicado no Egito. Mas Deus não deixaria isso acontecer, meus queridos, porque além da promessa que ele tinha a José por meio de um sonho, ele tinha também uma promessa ao seu avô Abraão. Olha o que é que diz Gênesis 15, 13. Fique sabendo, Abraão, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Abraão já tinha falado que um dia o seu povo seria escravo numa nação estrangeira, que passaria mais de 400 anos. Então, a história de José, meus queridos, está dentro de uma outra grande história. A providência de Deus estava preservando o seu povo, mas estava preservando o seu povo para garantir uma perpetuidade. Para quê? Para que o descendente da mulher, o Salvador que viria, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pudesse nascer. Não era sobre José, era sobre um povo, não era sobre um povo, era sobre uma outra grande história. Ainda que sobrem enigmas para a gente entender algumas coisas da providência de Deus, essa doutrina, meus queridos, oferece para nós consolação. Consolação. Oferece esperança para a nossa vida. Por quê? Porque o mundo, a vida, o futuro, não é um trem desgovernado sem freio. Não é um caminhão descendo uma ladeira sem freio. Não. O mundo, o destino, a nossa vida e todas as coisas estão nas mãos de um Deus que trabalha. Estão nas mãos de um rei que governa, de um rei que está assentado no seu sublime trono, governando todas as coisas conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. O que seria deste mundo se Deus não tivesse propósitos? Se Ele simplesmente deixasse as coisas acontecerem, se Ele simplesmente deixasse a vida rolar?
deixa a vida me levar. Como seria esse mundo, meus queridos? Que garantia nós teríamos se os homens pudessem intervir na decisão de Deus? Como nós teríamos garantia que o homem não pudesse sabotar o plano divino? Mas graças ao nosso Deus, o nosso Deus tem propósitos. A providência de Deus nos fala de um Deus que guia os eventos do mundo nos mínimos detalhes para um determinado fim. Nada acontece por acaso. Há um fim da história. Nós não estamos vivendo num mundo cíclico, onde tudo se começa e se repete. Não, nossa história tem um fim. A história da redenção tem um fim. E nós aguardamos esse fim. E é para lá que Deus está conduzindo todas as coisas, meus queridos. Se por um lado, nós temos algumas semelhanças entre Cinderela e José, porque se nós olharmos direitinho, há algumas semelhanças sim. A Cinderela, ela sofreu injustamente na mão de irmãs, assim como José sofreu. Ela foi injustiçada, ela foi humilhada, ela teve resiliência, e essa resiliência fez com que ela alcançasse louros, alcançasse uma vida boa, inclusive ser casada com um príncipe. Val, por favor. Conseguiu ser princesa. Então, há uma semelhança nesse sentido, de histórias parecidas de superação. José foi traído, foi injustiçado pelos irmãos, e também alcançou um lugar de destaque. Mas, por outro lado, nós temos algumas diferenças. Uma diferença entre essas histórias, primeiro, é que a história de Cinderela é um conto de fadas, é uma história. E de José, é que, primeiro, no fim, a gente percebe que a história é sobre Cinderela. É sobre a sua superação, é sobre ela ser beneficiada, é sobre uma menina que passa uma vida de sofrimento, depois vai ter uma vida de bonança ao lado de um príncipe feliz para sempre. E ela poderia, inclusive, na história, ter dado graças a Deus, né? Mas aquela narrativa de Cinderela se encerra em Cinderela. Ela não está dentro de uma história maior. Não. Não havia um bem maior em jogo. Não. Mas na vida de José, nós podemos ver que tudo que Deus fez na vida de José não foi só para beneficiar José. A micro-história de José está dentro de uma grande história, de uma grande narrativa. A grande história de redenção do povo de Deus. A grande história de um Deus que prometeu e que cumpre suas promessas. A história de um Deus que preserva o seu povo, para que o Salvador venha. Porque ele havia prometido que o descendente da mulher viria esmagar a cabeça da serpente. E desde então, a história do povo de Deus é essa história de um Deus que preserva esse povo, para que essa promessa seja cumprida. A história de José, diferente da história de Cinderela, que no fim se casa com um príncipe e vive feliz para sempre, isso porque a gente não conhece o resto da história. Nós aguardamos o nosso príncipe, o príncipe da paz, o noivo da igreja, esse que também é rei dos reis, é Senhor dos senhores. E a igreja sim, ela vai desfrutar de um feliz para sempre de verdade, de um feliz para sempre real, não de um conto de fadas, mas do verdadeiro feliz para sempre ao lado do nosso Salvador, que não nos alimentou apenas, nos alimenta com o pão diário, mas nos alimenta com o pão da vida, que é Ele mesmo. Se você está aqui essa noite, meu querido, machucado, porque pessoas se fizeram mal, se sentindo injustiçado, você que está assistindo esse vídeo agora ou vai assistir depois, que se acha injustiçado, você não chegou aqui por acaso, você não está assistindo esse vídeo por acaso, porque não existe acaso diante de Deus, é sempre providência. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele quer te salvar. Confesse que você precisa de um Salvador, não para te salvar de pessoas que te fazem mal, não para te salvar de irmãos que te tratam injustamente, ou pessoas que te fazem mal, não, mas te salvar dos teus pecados, te salvar do juízo de Deus sobre a sua vida. E sabe qual é a má notícia? Que não há tarefa nenhuma, não há obra nenhuma que você possa fazer
para merecer estar no banquete da salvação. Nada que você faça, nenhuma roupa que você vista, vai estar a caráter, vai estar à altura daquilo que Deus requer de você. Porque até a sua melhor roupa diante de Deus é como um trapo de imundície. A Cinderela precisou de uma fada para fazer um milagre, para que ela estivesse diante do rei. E nós precisamos de um milagre também, de um Deus que restaure, regenere o nosso coração, de um Deus que nos transforma em pecadores, em ímpios, em inimigos dele, agora como amigos, como declarados justos diante dele. É só um milagre, meus queridos. A salvação é um milagre disposta por Deus. Nós precisamos de um milagre que regenere o nosso coração, que nos faça nascer de novo, porque nós não temos nenhuma obra que seja capaz de fazer. Não existe nenhuma obra que sejamos capazes de fazer para agradar e nos fazer merecer estar diante do rei. Mas graças ao Rei dos Reis, que ele enviou o seu filho, não uma fada, mas o seu filho, para morrer em nosso lugar, para restaurar a nossa imagem e semelhança de Deus, nos dando agora uma nova vida, nos dando agora a certeza de que um dia nós estaremos frente a frente com o nosso Salvador e Rei dos Reis. A história de José aponta para Cristo também. Há várias semelhanças. Ambos foram traídos pelos seus, foram vendidos, passaram por humilhação, até serem exaltados. O próprio José predisse a sua glória futura por um sonho, e Jesus também predisse a sua glória futura, quando lá em Mateus ele diz no verso 31 do capítulo 25, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nessa promessa? Essa promessa é para o seu povo, é para aqueles que confessam os seus pecados e admitem que precisam de um Salvador. Essa promessa, meus irmãos, será cumprida. Assim como o sonho na vida de José foi cumprido, esta promessa será cumprida, e a igreja do Senhor um dia estará à direita do Rei dos Reis e ouvirá essas doces palavras: vinde, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Enquanto isso não chegar, seremos alvos de injustiça, passaremos por tribulações, passaremos por angústias, mas jamais deixe de duvidar nessa promessa. Jamais deixe de duvidar que todas as coisas, absolutamente todas, meus queridos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Não apenas falem, mas coloquem isso no seu coração. Quando estiverem passando por dificuldades, tragam essas promessas ao seu coração e não deixe o inimigo da sua alma lhe fazer perder a fé, desacreditar de um Deus que continua cuidando de cada um de nós. Vamos ficar de pé, vamos cantar, dizer que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos, e apesar dele ser quem ele é, ele se preocupa comigo e com você.